Fala rapaziada, eu sou o Bava e tô criando esse canal aqui pra falar um pouco sobre RPG no geral, né? Escrita, essas coisas que eu gosto. E pra começar o canal eu decidi falar do novo lançamento de Ordem Paranormal, né? Que são os Arquivos Secretos. Esse pacote mensal de conteúdo que traz muita coisa interessante. E que nesse lançamento, né, janeiro de 2026, trouxe conteúdo sobre a Agatha, né? Queridíssima Agatha. E o Culto dos Transtornados, né? Que apareceu agora em Hexatombe, na temporada mais recente. E que tá ganhando destaque. Ele deveria ter ganhado no livro base, né? Mas tudo bem, a gente releva. Eu tô aqui hoje para dar um pouco da minha opinião, fazer uns comentários, conversar sobre esse primeiro pacote, em todos os aspectos, o conto, as mecânicas, a lore, tudo que eu já li, já reli, já pensei sobre. E espero que vocês gostem aí dos comentários que eu tenho para fazer, as observações, se a conversa acho que pode ser maneira. Tô começando agora o canal, né? Então faz aqui ó, o que tá escrito na tela. E é isso, vamos lá. O pacote, né, de janeiro começa com a protagonista dele, né, a Agatha, mostrando um conto muito maneiro sobre a história dela, né, sobre o que acontece com ela depois do que a gente sabe, né, porque tem lá todo o rolê, né, da escola Nostradamus, aí, sei lá, bunker, aí beleza, aí segue lá a troca de corpo, aí tem a cena do Gabriel. Gabriel teve a cena lá do tiro no pé. E o que acontece depois? Então, esse conto revela, fala muita coisa maneira. Conta toda a trajetória, fala um pouquinho antes também, né? Como ela foi se envolver, fala sobre a relação dela com a Lina, né? Que era a namorada do Gabriel. Que puta merda, cara. Essa relação dela, um detalhe que eles colocam, acrescenta tanto na personagem, cara, na moral. Depois mostra lá, beleza, ela fugindo, explica as tatuagens, mostra como ela se envolveu com a ordem. E uma parada muito maneira que eu acho que é a verdade, né? É que explica quem é o ocultista enfaixado, né? Lá que tem na base da ordem, que a gente não revelou de desconjuração. Porque, mano, esse pessoal aí dos prisioneiros, eles são muito misteriosos, a gente não sabe nada. E pela primeira vez a gente tem uma informação, né, sobre eles, que é a revelação de que esse ocultista enfaixado é supostamente transtornado que tava lá com a Agatha no ponto e tudo mais. Pelo menos eu acho, porque faz muito sentido ser isso. Explica as tatuagens. E é basicamente isso, né? A narrativa dele é simples, é direta. A escrita é interessante, né? Porque dá pra perceber bem que é a Agatha ali. Mas teve uma coisa que me incomodou no final, que a cena toda ali dela com o transtornado, eu acho que foi um pouquinho rushado. Tipo, muito rápido, do nada ela tá lá, aí traição, aí já brota a Mia, aí a Mia já chega compreendendo o cara. Beleza. E aí tem o Descarnar, né? Que a gente também vê, uau, como a Agatha criou o Descarnar. Só que aí eu achei que foi um pouco estranho, porque, tipo, ela só foi lá, aí, beleza, o outro lado, suplica, os sentimentos, intenções, não sei o que lá. Mas não me pareceu verídico. Eu não consegui imaginar um ritual sendo criado assim, do nada, tá ligado? Tipo, pra mim só me pareceu um plot armor. Eu acho que se eles tivessem feito isso, né, mas colocado algo como foi a primeira súplica dela, né, o primeiro contato que ela manipulou o ocultismo diretamente, com vontade, e depois, com o estudo, ela desenvolveu o descarnar com base nessa experiência, sei lá. Mas eu acho, pelo menos na minha opinião, que um ritual não surgiria assim do nada, né, daquela complexidade. Mas fora esses detalhes, o conto é muito bom. Eu tô muito animado para ver como é que vai ser a versão animada, né, com a dublagem da Karen Padrão, queridíssimo, aquela voz incrível na Agatha. Porra, vai ser incrível, mas 8.8 pra mim, conta é muito bom, muito interessante e acrescentou muito na personagem. Agora, a parte da Agatha em jogo já é um pouco diferente, né? Porque, tá, vamos lá. Eu já não sou muito assíduo de Ordem Paranormal, eu já tive minha fase do sistema, no caso, tá? Eu amo a série, né? Eu já tive minha fase de jogar muito, eu sei todas as regras, sei coisa pra caralho e acompanho e leio as novidades até hoje. Mas eu ainda acho o sistema meio ruim. Meio ruim não, eu acho bem ruim, mas enfim. Porém, do que eu sei, como aliada, né, que eu imagino que é esse o papel que ela desempenha, tudo isso, né? Tem o bônus padrão de dado que dá lá um D20 em ocultismo, né? Se você já for treinado, se você não for treinado, você é treinado. E aí tem negócio lá de item amaldiçoado, que ela te dá uns bônus, né? Porque ela é maledictóloga, né? Então ela mexe com isso, mas eu acho um bônus muito ruinzinho, não sei muito bem qual seria a real utilidade disso em jogo.
E pra fechar, tem uma habilidade, né? Uma habilidade, entre aspas, sobre o bagulho da lâmina do medo, né? Então é basicamente um debuff pra Agatha. Ou seja, a Agatha é feita de bônus padrão que todo aliado tem, um bônus mais ou menos e um debuff pra ela. E é basicamente isso. Rapaziada, agora chega pra mim no que eu considero provavelmente a melhor parte desse pacote, né? Depois da parte da Agatha, né, entra no tema dos transtornados. E aqui, mano, nossa, que bagulho maneiro, cara. Porque começa só com, tipo assim, lore dos transtornados. Como funciona o culto. Tem até um gerador, né, pra você criar os transtornados. Culto, devoção, quais são as crenças deles. Tem as hierarquias, tem fichas, né? Fichas muito maneiras, fichas simples, né? Porque são mobzinhos mais foda-se, eu diria. Mas fichas maneiras. E, cara, muito mais uma adição incrível, mano. Porque eu sempre quis ver um bagulho mais assim, tipo, como é que funciona um culto, como ele é estruturado, essas coisas, tá ligado? Eu acho que isso é muito maneiro, enriquece muito a lore, mesmo que eu acho que isso já deveria estar no livro, ó, muito tempo, muito tempo. Porque isso é algo essencial, né? Mas, enfim, bom, chegou, feliz que chegou. Pra mim, os transtornados só não são mais legais que os Lusíads de Santo Berço, né? Porque eles são perfeitos. Amo Morte, Morte, melhor elemento. Mas, pô, muito maneiro, gostei das fichas, gostei do gerador. E, narrativamente falando, tem uma parada muito interessante que eles fizeram, né? Que é, tipo... Porque você olha pros transtornados e você pensa, eles são os doidinhos do parque ali, tá ligado? Mas não, tá ligado? Não é, eles não resumiram só isso, eles não foram preguiçosos, assim. Os transtornados têm motivações, né? Têm histórias, eles dão exemplos ali de ganchos de missão e de transtornados, né? Pessoas que estavam na miséria, no limite, que tá sentimentos ruins, tá ligado? Tipo, eles têm histórias, eles não são só malucos, pacto, diálogo. Eles têm porquês para terem se tornado assim. Isso é muito maneiro, enriquece muito e mostra que as coisas não são só preto e branco, né? Então, porra, 10 de 10, muito bom isso aqui, na moral. Capricharam na primeira parte dos transtornados, que eu vou falar mais um pouquinho deles ainda. Depois dessa parte magnífica dos transtornados, né, as coisas começam a decair um pouco. E vai entrando mecânica, né? E aí sabe como é? Ordem paranormal, mecânica. Eu acho que quando tá na lore é mais legal. Mas enfim. A gente tem duas origens, né? Que são o ferido por ritual, um negócio assim, que é bagulho da água. Tipo, você passou por um ritual, não sei o quê. Beleza, ok, normal. E tem a do transtornado arrependido, que é normal. Tipo, as duas origens são muito no fede nem cheiro. Mas essa transtorno até o que me incomoda, que não é necessariamente um defeito, porque, bom, isso é parte do sistema, mas é o fato de que não existem origens negativas, né? Tipo, tudo que seria uma organização oposta à ordem é o arrependido, porque, por regra, né, todos são agentes da ordem. Não que isso seja um defeito, mas eu acho chatinho. Eu gostaria mais se o sistema fosse aberto a se jogar no mundo de ordem normal, ao invés de ter que ser um agente da ordem. Mas tudo bem, opinião minha. E depois a gente vê com poderes ocultistas, que aí, rapaziada, aí fica um pouquinho tenso. Vamos lá. Tem um chamado ritual intenso, que é normal, você soma presença em cura e dano de ritual, fé, tudo bem. Tem outro que eu não lembro o nome, mas o efeito dele era basicamente assim, acostumado elemento. Você escolhe um elemento que não seja medo, e aí sempre que você fosse perder sanidade por falhar a usar um item amaldiçoado desse elemento, né, que tem essa regra chata, você não sofre mais. Então, é basicamente, ignora essa regra chata aqui, que muitas pessoas já ignoravam por ser muito chata. Tem um que é saúde sobrenatural, que é uma bosta, tipo, eu achei muito roubado, sinceramente. Você, você ganha vida extra igual, acho que a sua presença vezes 10. Então, tipo, tu tem, sei lá, 4 de presença, tu ganha 40 de vida, mano. Isso é mais vida que um autista vai ter Nexo 99. Que porra é essa, mano? Não, Nexo 99 eu exagerei, mas é muita vida, mano. É muita vida. E tem o outro que era de reter ritual, que aí entra numa outra mecânica nova que eles fizeram que eu vou falar mais pra frente. Mas no geral é isso. Achei fraco. Não é como se eu me importasse que eu não vou jogar, mas supondo que eu estivesse jogando, eu achei a maioria desses poderes bem ok. Ok pra ruim, né? O único que realmente é um poder interessante ali, mas também é meio sem graça, é aquele de somar presença em curidão. Mas fora isso, patifaria, não gostei, tava melhor quando tava falando de lore. Dando sequência aqui na parte de mecânica, agora a gente vai pra Trilha da Águeda, né, que é o Maledictólogo, que foca em mexer com maldições, né? Itens amaldiçoados, que é a especialidade da Águeda.
Bom, essa classe ela tem uma ideia interessante. Eu consegui entender a ideia, eu gostei da ideia e acho muito maneiro. Mas, cara, na execução, tipo assim, sabe, a trilha, ela, em Sobrevivendo ao Horror, por exemplo, eu vi que eles estavam fazendo meio que cada trilha foca numa mecânica nova aqui, pá, pra abordar mais essa mecânica. E beleza, toda trilha fundamentada em alguma mecânica, algum conceito. Isso aqui no Sobrevivendo no Horror isso até que funcionava, mas aqui, mano. Mentira, no Sobrevivendo no Horror também era uma porcaria. Mas aqui é mais ainda, porque, tipo, essa trilha não tem aplicação, tá ligado? Aí ela foca em mexer com itens amaldiçoados. Tá, mas no que isso ajuda pra party? No que isso agrega numa investigação, no combate? Tipo, tem tantas opções que vão ser mais úteis, mais versáteis, mais divertidas. Esse aqui é super nichado, tipo, não, não faz com que os itens amaldiçoados tenham usos melhores para outras cenas, ou que eles sejam mais acessíveis. Não, tipo, não, acho que a acessibilidade até tem, mas no geral, cara, beleza, tem uma mecânica ali que você quase não vai usar e você vai ser um inútil em combate, investigação, fuga, perseguição, infiltração, a porra toda, e é isso, mas parabéns, você vai reduzir duas classes do seu item amaldiçoado, que vai tirar metade da sua sanidade para você enlouquecer. E aí, em sequência, a gente tem os poderes gerais, que tá, aqui melhora um pouquinho, né? Porque têm conceitos legais, achei que ser bacana. Não tem nada em particular para falar das mecânicas deles, são ok. Mas eu tenho uma ressalva para fazer, que eu achei muito estranho. Porque tem um poder geral que, se não me engano, ele chama Instintos Urbanos, que ele fala, tu nega a sociedade, civilização, tu tá pronto para sobreviver na selva de concreto. Aí beleza, fala de sobreviver. Aí tu vai ver a habilidade de te dar bônus em crime, tá ligado? Ela é focada em crime. Eu achei isso estranho, né? Tudo bem. É isso. É basicamente isso que eu tenho pra falar desses dois pontos. Aqui as coisas já ficam um pouco mais interessantes, né? Melhora bastante a qualidade com os poderes paranormais de sangue. Que eles têm conceitos maneiros, têm mecânicas legais também. E aí eu já considero que eles são mais usáveis e jogáveis e legais do que aquelas outras coisas horrendas de poderes ocultistas e poderes gerais de mídia, né? Vale a pena, compensa, são maneiros. Tem um ali que eu acho que poderia ser um ritual, né? Eu achei que ele é, vamos assim, exacerbado demais para um Hellis poder paranormal, mas tudo bem, ele é maneiro, conceito legal. Mas vamos falar do que interessa mesmo, que é o ritual de passagem de conhecimento. Um ritual novo em mecânica, mas que na lore já não é tão novo assim, porque ele aparece lá em Iniciação, que é o ritual que mexe ali com as mentes da Agatha e do Gabriel, né? Ele volta agora no livro para você poder usar. E ele tem uma mecânica maneira. Tipo assim, a ideia é maneira, o ritual é maneiro, mas ele tem coisas que me incomodam. Primeiro, ele extrai uma mecânica de ritual com dois elementos principais. E como a gente já sabe, é o equivalente às misturas lá de ritual, que no caso de sangue e conhecimento resultaria em intenção. Ou seja, ele é um ritual de intenção, basicamente. E por que isso me incomoda? Rapaziada, eu não gosto desse bagulho de subelemento. Eu preferia essas uniões impossíveis causadas pelo sino quando elas não eram especificamente tratadas como elementos em si, com rituais. Poderes até vai, mas rituais. Daqui a pouco a gente está tendo afinidade com intenção. Puta merda, não gosto. Mas isso é assunto para outro momento que eu posso falar em outro vídeo no futuro. E a outra coisa que me incomoda é um erro, né? Porque ali diz que para você pegar as formas discentes, você tem que cumprir os requisitos dos dois elementos, incluindo afinidade, né? Só que não tem como você ter afinidade com dois elementos, a não ser que, como eu falei no futuro, tenha essa desgraça de afinidade com intenção. Eu espero que isso não aconteça. Porém, esse ritual vem com um extra, porque em Hexatomb ele também aparece, só que em outra forma, né, que a Agatha criou, que é a versão estendida do ritual. E que nela muda as coisas, porque você faz com 10 pessoas e tudo mais. Porra, é muito maneiro. Tem umas gimmicks legais lá, tem um joguinho, que nem a gente vê Hexatomb, que eles escolhem sigilo, personagem, tem palavra-chave, não sei o que. Muito maneiro. Mas puta que pariu. Uma página inteira só de texto. Além de texto que ficar em outras páginas, enfim, é muito texto,
Sei que é um bagulho complexo, mas, porra, valia um esforcinho, né? Porque é uma página inteira de ficha pra um ritual, mano. Que porra é essa? Continuando a análise, a gente agora vai para os itens, né? Tanto os equipamentos paranormais quanto os itens amaldiçoados. No geral, todos eles são bem maneiros, né? Eles têm conceitos, mecânicas, designs, todos bem interessantes. E tem uma particularidade assim especial, né? A gente tem a lendária Rubra, né? Tão presente em Hexatomb, tem Rubra aí. E com a mecânica tudo mais certinho. Só que eu acho que ela é muito complexa. Tipo, ela tem 2 parágrafos mais tabela de mecânica, tá ligado? Eu não precisava de tudo isso. E essa, aliás, é uma crítica que eu faço ao sistema de ordem como um todo, né? Porque ele é muito desnecessariamente complexo em vários aspectos. Como eu mencionei acima, né? O ritual de uma página e pouquinho de texto. Mas fazer o quê? No geral, maneiro, interessante, dá pra usar, é legal. E em sequência nós temos, rapaziada. Galera, mas isso aqui é uma mecânica que deveria estar desde o começo. Muito maneira. Que é de transcender com itens, né? Que a gente tinha lá em Desconjuração. É... Só que, infelizmente, mas como sempre, a execução é paga, né? Eu, quando eu tava lendo, eu me senti meio dividido. Porque uma parte eu achava que era desnecessária, não tinha porque estar ali. Outra parte eu achava que tinha que estar desde o começo, tipo, que nem o bagulho de pergunta, essa parada é muito maneira. E tinha outra coisa que eu acho que foi dificultada à toa, tipo, essa mecânica poderia ser muito simples, cara, muito simples. Não vou ficar aqui propondo soluções, porque além de não ser o meu papel, vai tomar muito tempo à toa, mas quem sabe um dia eu faço isso, né? Vamos ver. E em sequência, nós temos uma parada bem interessante, que é uma mecânica de reter ritual. Admito que eu achei um pouco confuso, mas se eu entendi certo, é meio que um bagulho de armazenar rituais que me lembra um pouco o que o Labirinto fazia, né, lá em Hexatomb, só que dessa vez um pouco mais elaborado. E, novamente, complexo, porque, puta merda, não precisava de tanto texto para isso aqui, mas tudo bem. A mecânica é da hora, a ideia é da hora, tem uma execução legalzinha, bem interessante, bem maneiro, bem supimpa. Em sequência, galera, nós temos uma parada muito maneira que para mim foi um dos pontos mais positivos aqui do primeiro pacote de arquivos secretos, que são os 3 atos do Hexatomb, né? Essa análise narrativa do Hexatomb, usando como base a jornada do herói, né? Então mostra os atos lá, o chamado aventura, aí tem a parte lá do desafio, que eu esqueci o nome agora, provocação aí. Enfim, tem toda a estrutura lá certinha, passo a passo, que eu não lembro os nomes de cabeça, não aprendi isso direito ainda, né? Todos os nomes, mas tem lá a estrutura, mostra as consequências, os impactos, fala da história, mas muito maneiro. Conteúdo diferenciado, né? Eu nunca vi um bagulho assim antes. E que agrega muito, né? Porque se a pessoa quiser fazer o hexatomb dela, por exemplo, ela pode usar isso como base, né? Como referência, porque, bom, é uma estrutura narrativa muito estudada, muito famosa, clássica, assim, do Ocidente, né? Então você vai ter um fundamento muito bom. Só que uma parte que eu não entendi, que não é bem uma crítica, mas é uma curiosidade, eu não sei, tipo assim, essa estrutura foi feita comparando, né, encaixando a história de Hexatomb com a jornada do herói, ou a história de Hexatomb foi escrita pensando na jornada do herói, né? Tipo, eu não sei qual, se foi o ovo ou a galinha, né, qual que veio primeiro. Mas muito maneiro, muito interessante, conteúdaço isso aqui, a aula está muito bom. Espero que tenha mais no futuro, né, quando lançarem pacotes junto de outras campanhas de ordem. E para finalizar, a gente tem as fichas dos transtornados, mas não os transtornados do culto em si, e sim da equipe, né, que a gente teve no Hexatomb, que, como a gente sabe, não era totalmente transtornado, né? Tinha o Nang, que não é bem transtornado, não tendo associação com eles, mas principalmente a Cleo, que foi para ali por acidente, e o Cristino, né, o Gold misterioso que foi para Hexatomb a pé, né? Ninguém sabe como, mas foi. E as fichas como um todo, elas são ok. Tem a sua dificuldade, sua simplicidade. A da Cleo é muito simples, a do Cristina é maneira, a do Giovanni é maneira. Tem uma parada interessante, né? Porque a ficha do Giovanni tem um ritual novo, né? Tem um ritual de espelho, que também é um ritual de 2 elementos. Isso meio que fica ali de easter egg no livro, né? Ninguém menciona, tá lá. Se tu quiser usar, eu acho que... Não, quer dizer, é que ele não tem versão de incêndio e tudo mais. Não é um ritual completinho, mas tá ali, né? Dá pra usar. Mas elas são ok, são maneiras. Mas tem 2 pontos
um positivo e um negativo que eu queria falar. O positivo é que na descrição dos personagens mostra a história deles, né? Então agora a gente sabe a lore do Gold Tarrafa, do Gold Mosto, sabe do Nando. Tem mais informações sobre o Giovanni, que agregou muito pro personagem, tá? Ele ficou muito mais legal com essa informação. A Cleo, foda-se, tem porra nenhuma. E o Cristino continua misterioso, né? Mas agora a gente tem migalhas mais de certeza sobre o que ele realmente é, né? Se ele é realmente tudo isso. E sim, ele é realmente tudo isso, né? Mas no geral é isso. E o ponto negativo é que, porra, mano, tem umas fichas, cara. Todas elas são bem simples, né? É PNG e texto. Mas tem umas, mano, tipo, dos personagens que estavam no dia final, né? No episódio final, que eles só pegaram a arte do episódio final lá de divulgação, de contagem regressiva, e tacaram o texto por cima, mano. Aí foi feio, ficou feio. E porra, eu nem fazia com PNG pelo menos. O PNG ia ser mais bonitinho, pra ver. Mas é isso, gente. Sobre a ficha dos transtornados já falei, os atos da Hexatomb, tudo, todas as mecânicas. Esse foi todo o primeiro pacote. Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei como tá a qualidade do vídeo técnico, a edição, o meu áudio, a imagem. Se ficar uma bosta, eu tento resolver depois. Mas esse é meu primeiro vídeo. Em alguns dias eu acho que eu vou voltar com os conteúdos. Mas no geral é isso. Não tem muito mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa o like, blá blá blá. E valeu. Até a próxima. Até os próximos vídeos. Até o próximo pacote de arquivos secretos.